A Web TV da Seção Sindical dos Docentes da UFRJ recebeu o professor e economista português Francisco Louçã. Para esse bate-papo, participaram o professor da Escola de Serviço Social, Luiz Acosta, e a nossa diretora e professora, Cleusa dos Santos. Está aqui nessa conversa com o Louçã. Eu queria primeiro, Louçã, para que as pessoas pudessem ter uma ideia do que é o bloco de esquerda ao qual você pertence, que você pudesse caracterizar um pouco, né, desde a sua fundação, qual era a proposta e qual é a proposta que o bloco de esquerda tem em Portugal, né? E situar um pouquinho hoje como é que ele se encontra em face da crise que hoje se coloca para a comunidade europeia, para os países europeus e particularmente também temos aqui na América Latina, mas como que o bloco de esquerda está tratando essas questões? Muito obrigado pelo convite. Eu estou certo que a esquerda brasileira conhece, sabe das diferenças grandes que há entre a estrutura política do Brasil e em Portugal, enfim, ou noutros países. O Bloco de Esquerda formou-se a partir da junção de várias correntes de esquerda há uma dúzia de anos atrás, portanto, no final do século, justamente na mudança para o século XXI. E formou-se a partir do movimento contra a globalização e o império, a partir de uma política de esquerda socialista, de política anticapitalista, procurando dar uma dimensão de confronto, de mobilização, de inovação, de invenção ao movimento de jovens e de trabalhadores que em Portugal procuravam uma alternativa de resposta a este fechamento político que representa a austeridade e a política neoliberal. E fez isso em diferença muito contrastada com a social-democracia. Estávamos no tempo do Tony Blair, no tempo da guerra do Iraque, no tempo da mentira como política. Portanto, a social-democracia foi vista sempre como uma componente muito importante dessa política da mentira e da política do capital financeiro e, naturalmente, em confronto com as posições de direita, enfim, vivendo também, em alguma medida, a aprendizagem com o que foi o colapso dos países em torno da União Soviética e, muito em particular, do que hoje representa a República Popular da China como uma forma de acumulação de capital e como uma forma de capitalismo agressivo neste contexto. Respondendo a essa situação, a ideia de uma esquerda unida, de uma esquerda forte, de uma esquerda que procura ir construindo raízes sociais, deu origem ao Bloco de Esquerda. Claro que agora Portugal vive como a Grécia, ou como a Irlanda, e em certa medida como Espanha, ou como Itália, como toda a Europa, uma política de grande agressividade social, porque a depressão que nós estamos a viver desde 2007 e 2008, uma longuíssima recessão, tem provocado um enorme aumento do desemprego. Temos 40% de desemprego entre os jovens, na Grécia 50%. Portugal foi sempre um país pobre durante o século XX, que tinha muita imigração, muitos pobres camponeses iam procurar trabalho noutros países. Bom, alguns vinham para o Brasil, mas enfim, iam sobretudo para a França, para outros países europeus, pois Portugal hoje está a viver um processo de imigração que é maior do que o que conheceu num tempo em que tinha a combinação de pobreza e guerra colonial, portanto uma ameaça muito forte à vida das pessoas. Ou seja, um grande desespero social provocado por esta mudança de regime social, mudança de vida, que é a austeridade e a destruição do emprego. Isso cria problemas novos, problemas difíceis, porque é um movimento social muito abalado, muito combalido, muito enfraquecido, muito dividido, mas também com uma grande vontade de uma resposta democrática. Isso exprimiu-se este ano e no ano anterior, em alguns momentos de grande mobilização. Portugal é um país mais pequeno do que Rio de Janeiro, não é? Tem 10 milhões de habitantes. Mas em alguns casos as manifestações chegaram a juntar 1 milhão de pessoas em 2012 e 2013, ou seja, uma grande parte da população do país protestava contra a política do governo e a política, enfim, do capital financeiro, da União Europeia e do Banco, do FMI, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu.